Amém, meus irmãos, eu saúdo a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Quem vos fala, seu irmão em Cristo, pastor Tiago. Irmãos, estou trazendo aqui alguns estudos sobre o Apocalipse e hoje nós vamos direto ao ponto. Eu quero falar sobre o cavaleiro branco, né? Ali os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu quero falar sobre o cavalo branco, que a Bíblia diz que o que está sentado sobre ele tem um arco, uma coroa e sai vitorioso para vencer, né? Quem é este cavaleiro branco, né? Eu vou explicar quem ele é e por quê, tá bom? Glória a Deus. Então já se inscreve aí no canal, ajuda a gente aí, o canal tá crescendo e até o final do ano aí a gente chegar a 1000 inscritos, nós vamos estar começando a fazer um trabalho diferente e começando a fazer as lives ao vivo, né? Fazer os trabalhos aí orando pelas almas e pregando a palavra ali online, né? Ao vivo, tá bom? Nas lives. Então, vamos lá. Está aqui em Apocalipse 6, irmãos, está aqui, ó. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia em alta voz, como em voz de trovão, vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer, né? Então, quem é esse cavaleiro branco, né? Como a Bíblia aqui diz que foi dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer, algumas igrejas acreditam que é Cristo, outras igrejas acreditam que se trata uma representação do Evangelho e outras denominações creem que é o anticristo, né? Então eu vou trazer aqui a visão, o que é mais plausível, o que é mais provável, né? Nessa interpretação. Bom, primeiro, o que nos chama a atenção é que ele está com um arco na mão. E o arco não cita a flecha, só cita o arco, né? E se fosse Cristo, como algumas igrejas dizem que é Cristo, então ele não estaria com um arco na mão, ele estaria com uma espada. E eu vou explicar por quê. A Bíblia vai dizer, né, lá que Jesus, ele é a palavra de Deus. Então, 1 João 5, no verso 7, vai dizer, tem 3 que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Ou seja, a palavra é Jesus Cristo, todos nós sabemos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre os homens. Então Jesus é a palavra. E aí quando nós vamos para Efésios 6:10, e se você for lendo ali o 11 em diante, que vai falar sobre as armaduras de Deus, nós vamos ver que a Bíblia vai se referir à palavra de Deus como a espada, né? Revestir o capacete, né, da salvação, o escudo da fé. Vai falar assim, a espada da palavra, a espada que é a palavra. Então, a palavra de Deus é representada como uma espada, não com um arco. Se fosse Cristo, como o Senhor Jesus, ele é a palavra, então teria que estar com uma espada na mão e não com um arco, né? Então, nós já vamos começar por aí, amém? Então, na minha opinião, né, também não é o evangelho, porque o evangelho dá na mesma seria a palavra é Cristo. Então, creio que não é o Cristo, né? Então, até porque o arco não tem a flecha, né? Um poder, mas meio que não completamente, né? Então, eu acredito que não é Cristo, mas sim o anticristo. Por que, pastor Tiago, o anticristo? Porque, irmãos, nós sabemos que o inimigo ele virá para enganar, ele vai tentar ali ser, porque ele quer ser Deus, né? Ele quer imitar a Deus. Então ele vem tentando enganar as nações. E assim, aí nós vamos entrar numa outra questão. Se é o anticristo, algumas igrejas acreditam que o anticristo, que esse cavaleiro só vai começar a galopar a partir do momento que o anticristo se manifesta, né? Então aí já é uma outra questão que eu tenho que trazer um outro estudo, porque senão vai ficar muito longo, né? Mas a Bíblia diz que o espírito do anticristo já operava nos dias de João, de Paulo, né? Porque está escrito que o espírito do anticristo já operava, né? Porque todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, este é o espírito do anticristo agindo ali, está escrito. Então nós vemos que
Aí nós vamos entrar num outro debate, mas aqui no caso o Cavaleiro Branco não é Jesus, e sim uma representação do anticristo, do falso Messias, que vai vir para enganar as nações, né? A Bíblia diz que, se possível, ele enganaria até os escolhidos de Deus, mas eu creio que eu e que você somos escolhidos do Senhor, e o Senhor não deixa os seus escolhidos serem enganados, tá bom? Então, a paz do Senhor Jesus. Vou trazer num outro momento esse estudo, agora nós vamos tratar, vou fazer o parte 2 depois, e aí vou explicar, né, na minha visão, em qual momento estamos ali do Apocalipse. Quem acompanha o canal há mais tempo já viu minha opinião sobre isso em algumas vezes, mas eu vou especificar sobre o Cavaleiro Branco, o porquê, né, o que eu acredito ali, vou estar comprovando nas escrituras, tá bom? Então, a paz do Senhor Jesus. Essa é a visão da maioria das igrejas evangélicas pentecostais, no geral, né? Então, eu creio que isso é uma interpretação que muitos aí já conhecem, mas muitos são leigos e não conhecem, amém? Então, Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.